Olá pessoal, eu me chamo Altair Maciel e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta desenvolvida pela Agência Nacional de Águas e Saneamento, a ANA, para trabalhar com dados hidrológicos. Tá? O nome dessa ferramenta é Hidro e ela está disponível gratuitamente para quem quiser, por exemplo, trabalhar com dados de chuva. Inclusive essa vai ser a aplicação do vídeo de hoje. O vídeo ele vai ser basicamente dividido em 3 partes. Na primeira parte eu vou mostrar como baixar o Hidro, como instalar o Hidro no seu computador e como acessar o Hidro. Na segunda parte eu vou mostrar como você localizar uma estação pluviométrica, uma estação que mede dados de chuva, como baixar os dados dessa estação e como importar esses dados no Hidro. E na terceira parte eu vou mostrar como você fazer análises estatísticas básicas com base nesses dados que foram importados dessa estação. Tá? Então, inicialmente, a gente entra aqui no Google e pesquisa pelo HidroWeb ANA. Né? O HidroWeb é a plataforma de disponibilização dos dados, qualquer dado hidrológico, né, que é coordenado pela Agência Nacional de Água e Saneamento. Então, quando a gente entrar aqui no HidroWeb, a gente vem aqui em Downloads, e nota que dentre os downloads, os arquivos disponíveis para baixar, tem o instalador do Hidro na sua versão 1.4. Então, selecionar aqui e baixar o arquivo. Então, é só aguardar agora o arquivo ser baixado para o seu computador. Então, só lembrando, o HidroWeb é a plataforma de disponibilização de dados, né, que faz parte do Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos. Então, nessa plataforma a gente encontra muitos dados a respeito de variáveis hidrológicas. Inclusive, é nessa mesma plataforma que a gente vai baixar os dados de chuva, por exemplo. Então, o download aqui já finalizou. Eu vou acessar a pasta em que foi baixado o arquivo. Então está aqui, ele veio compactado, então vou extrair aqui. Depois de extrair, vejam que tem aqui o instalador do Hidro, também compactado. Então vou extrair o instalador do Hidro. Ok, vou abrir a pasta e está aqui o instalador. Então vou dar um duplo clique no instalador e iniciar a instalação do Hidro. Então aqui o computador pergunta se eu permito a instalação, vou dizer que sim. E vou seguir aqui as etapas de instalação. Né? Então vou avançar aqui, está mostrando aqui o local que vai ser instalado o Hidro. Vou avançar. Ele vai perguntar se eu quero criar um ícone na área de trabalho. Eu vou manter assim, né? E botar para instalar. Pronto, o Hidro agora já foi instalado. Ele pergunta se eu quero executar o Hidro. Eu vou manter selecionado, né, porque eu quero executar o Hidro. E apertar em concluir. Então está aqui já a janela do Hidro, que abre, para acessar o Hidro. Tá? Quem não tiver, né, selecionado para executar, como vai ser criado um ícone aqui na área de trabalho, é só dar duplo clique nesse ícone para acessar o Hidro. Tá? E a primeira etapa é conectar um usuário. Para você acessar o Hidro, você precisa ter um usuário cadastrado. Eu vou usar as credenciais fornecidas pela própria ANA. Tá? Conta Hidro, senha, master. Vou deixar na descrição essas credenciais de acesso ao Hidro. Tá? Essas são credenciais padrão fornecidas pela ANA. Pronto, então já executei o Hidro. Então a primeira parte já foi, já baixei, já instalei, já acessei o Hidro. A segunda parte do vídeo, vou mostrar como vocês podem localizar uma estação, no caso aqui uma estação pluviométrica, que mede dados de chuva, e como baixar dados dessa estação. Então, eu vou vir aqui em mapas, no próprio HidroWeb eu vou vir em mapa, então vou esperar ele carregar, ele vai me mostrar aqui o mapa do Brasil, com a localização de estações em todo o país. Então vou esperar ele carregar e vai mostrar aqui, ó, cada ícone desse corresponde a uma estação. Então vou esperar ele carregar. Pronto. Então aqui eu tenho várias estações, cada pontinho corresponde a uma estação. Nota que eu tenho várias estações no Brasil. Eu vou vir aqui em Alagoas. E vou pegar uma estação de chuva. O que diferencia uma estação de chuva, né, de outro tipo de estação é que a estação de chuva ela tem uma nuvenzinha desenhada como ícone. Tá?
Então vou pegar aqui, deixa eu ver uma estação que eu... Vou pegar a estação de Murici. Tá, então aqui, ó, você clicando no ícone, você vai ver as características, as descrições, a descrição dessa estação. Então nesse caso aqui é uma estação do tipo pluviométrica, o nome dela é Murici Centro, o código dela, quem é o responsável, quem é a agência operadora, nesse caso aqui é o CEMADEM, qual é o município, qual é o estado, Alagoas. Tá? E note que aqui, como eu tenho várias estações próximas uma da outra, note aqui que eu tenho 2 estações, nesse caso eu tenho 3. Ó. Ele falou aqui, ó, 1 de 3. Significa que tem 3 estações aqui próximas a essa que eu cliquei. Então posso ir para frente, ele vai mostrar uma outra estação, que é uma estação pluviométrica. Aqui está o código, aqui está o nome dela, Murici Ponte, no município de Murici, estado de Alagoas. Essa é o responsável, a própria ANA, e a operadora é a CPRM. Tá? Se eu passar para frente, vai ter uma outra estação, nesse caso aqui já é uma estação fluviométrica. Tá? Então o meu foco aqui são estações de chuva, então eu vou voltar lá para a estação pluviométrica. E aqui eu tenho as opções para baixar os dados. Tá? Então eu posso baixar os dados no formato TXT, no formato CSV ou no formato MDB. Tá? Então para abrir no Hydro, no programinha, eu preciso baixar o dado no formato MDB. Tá? Então aqui eu poderia clicar aqui para baixar o dado no formato MDB. O que acontece? Essa não é a única forma que eu tenho para baixar um dado. Tá? Caso vocês não queiram baixar utilizando o mapa, caso alguém te passe, por exemplo, o código da estação, vocês podem vir aqui. Ó, vou copiar esse código aqui, só para a gente fazer uma pesquisa pelo código. Então vocês podem vir aqui em séries históricas. E aqui tem um formulário que vocês podem preencher para fazer consulta e baixar dados de uma estação sem necessariamente você saber onde ela está localizada. Então, por exemplo, ele pergunta qual tipo de estação. No meu caso, eu estou pesquisando estações do tipo pluviométrica. Então, vou colocar aqui pluviométrica. Ele pergunta qual o código da estação. Eu vou colocar aqui o código da estação, 935012. Somente com essas 2 informações ele já consegue encontrar a minha estação. Você poderia ir pelo nome, pela bacia, subbacia, rio, estado, município, pelo operador, pelo responsável. Nesse caso aqui eu vou fazer a consulta só pelo código da estação. Então boto em consultar e ele vai fornecer aqui para mim, ó, o resultado. Nesse caso, o nome da estação Murici Ponte, que era aquela estação que a gente estava vendo. O código e o tipo. Ok. Então já localizei a minha estação. Clico aqui em selecionar. E aqui ele pergunta qual tipo de arquivo que eu quero baixar. Para importar no Hydro, como eu falei para vocês, tem que ser um arquivo Access, do tipo .mdb. Então seleciono aqui arquivo Access e boto para baixar o arquivo. Então aqui vai vir uma confirmação. Pronto. Então está sendo baixado aqui os meus dados. Pronto, baixou. Eu volto lá para a pasta do Downloads. Está aqui, ó, medições convencionais. Também veio compactada. Eu vou extrair aqui para medições convencionais. Está aqui medições convencionais. Está aqui os meus dados de chuva estão compactados aqui nesse arquivo. Vou extrair aqui também. E abrir aqui a pasta. E está aqui o meu arquivo do Access, do tipo .mdb, que eu vou importar lá no Hydro. Tá? Então agora eu venho aqui no Hydro, Sistema, Importar. Clico nesses 3 pontinhos aqui do lado, ó, porque aqui ele pergunta qual é o arquivo que você quer importar. Então clico aqui nos 3 pontinhos do lado para informar onde é que está o meu arquivo. Então vou lá na pasta que eu baixei. Na pasta Downloads. Medições convencionais, chuva, chuvas, abrir. Pronto. Então já abri aqui o arquivo. E agora eu vou importar. Pronto. Então aqui ele está importando, ó, os meus registros de chuva. Deixa ele trabalhar. Então a gente já viu como localizar uma estação. A gente pode localizar pelo mapa ou fazer uma pesquisa direto pelo código da estação. E agora a gente já viu como baixar esse dado, utilizando a plataforma da ANA, o HydroWeb. E agora a gente está vendo como importar esses dados no Hydro. Então vamos aguardar aqui. Ele localizou 1223 registros de chuva. Aí ele está importando. Lembrando que o Hydro ele é um programinha que serve para trabalhar também outros tipos de dados hidrológicos. No exercício de hoje a gente está trabalhando aqui com dados de chuva. Então vamos aguardar um pouquinho. Pronto. Então ele aqui informou fim da importação. Eu clico em fechar. Pronto.
fechamos aqui, acabamos a segunda parte, vamos para a última parte, que é fazer algumas análises estatísticas básicas dessa série de dados de chuva, no meu caso, da estação Murici-Ponte. Então eu posso vir aqui em funções, clico do lado, nesse maisinho, vai abrir novas abas aqui, dentre elas tem essa função aqui, estatísticas. Então clico aqui no mais do lado, e ele pergunta se eu quero fazer análise de cotas médias, vazões médias ou chuvas diárias. No meu caso eu estou fazendo análise de chuva, então eu vou colocar em chuvas diárias. Quando eu clicar em chuvas diárias, ele vai abrir essa nova janela, e aqui ele pergunta qual a série que eu quero trabalhar. Nesse caso eu vou clicar aqui do lado nos 3 pontinhos, e vou colocar em consultar estações. Como essa é a primeira vez que eu estou trabalhando com Hydro e só importei os dados da estação Murici-Ponte, estão aqui os dados que eu importei. Existem 2 tipos de dados. Existem os dados no nível de consistência bruto, e existem os dados com nível de consistência consistido. Então, note que aqui também mostra o período para a minha série de dados. Então, os dados brutos vão de 1963 a 2020, enquanto os dados consistidos vão de 1963 a 2006. No nosso exemplo aqui, eu vou utilizar os dados brutos, tá? Mas quem quiser trabalhar com os dados consistidos, é só selecionar embaixo. Eu vou selecionar em cima os dados brutos e apertar OK. Quem quisesse trabalhar com os dados consistidos, é só clicar embaixo. Então, logo de cara, ele vai me mostrar aqui o gráfico apresentando meus dados de chuva diária, para a estação Murici-Ponte, que está aqui em cima. Murici-Ponte, código 935012. Tá? São dados que foram importados, do tipo de consistência bruto, de janeiro de 63 a dezembro de 2020. Então estão aqui os meus dados. Muito provavelmente eu devo ter uma falha aqui. Note que eu não tenho um dado aqui nesse período, nem aqui nesse pequeno período. Mas aqui está já um gráfico mostrando o comportamento da chuva de 1963 a 2020. Tá? Eu também posso aqui obter os totais diários. Então nessa tabelinha aqui, ele me mostra os totais diários registrados desde 1963, janeiro de 1963. Então, ele mostra aqui o total mensal, a soma das chuvas diárias em um mês. Então, aqui tem o total mensal em janeiro, fevereiro e assim por diante até dezembro. E aqui ele já me mostra o total anual também. Tá? Aqui ele me mostra qual foi a chuva máxima diária para cada mês. Aqui embaixo ele me mostra a quantidade de dias, tá? Que foi registrado, que houve registro de chuva, tá? Aqui também da mesma forma. E embaixo ele já mostra aqui uma estatística de número de dias de chuva. Esse NDC aqui indica que em janeiro de 1963 tiveram 5 dias com chuva, tá? Em fevereiro 10 e assim por diante. Tá? Isso ele me informa para cada ano, desde 1963, aqui eu posso ir descendo, 71, até 2020. Tá? Uma outra informação importante que ele mostra aqui, sempre que tiver um asterisco no dado, for um dado estimado. Se tiver interrogação, é um dado duvidoso. Se tiver um dado com cifrão, for um dado acumulado. Tá? E a gente pode ir para os totais mensais também. Então ele faz uma análise aqui dos totais mensais. Naquele caso a gente estava analisando os totais diários. Aqui ele faz uma análise dos totais mensais, indo aqui para essa terceira aba. Então note que em janeiro de 1963 a gente teve 45,1 milímetros de chuva. Fevereiro de 63, 78,1 e assim por diante. Contabilizando aqui na última coluna o total anual. Tá? E da mesma forma que ele fez lá para os totais diários, aqui no final ele me mostra alguma estatística a respeito das séries parciais. Então, por exemplo, qual é a média de chuva em janeiro de 1963 até 2020. Tá? Aqui embaixo, nessa última linha, ele mostra as médias mensais. Então, de janeiro, 55,9, fevereiro, 63,3 e assim por diante. Assim como no final ele mostra também a média anual. Tá? Da mesma forma que no anterior, asterisco indica dado estimado, interrogação, dado duvidoso e cifrão, dado acumulado. Então vocês notem aqui que em 2017, em maio de 2017, a gente teve um dado duvidoso, 581,5. Em maio de 2018 também a gente teve um dado duvidoso. Tá? Esses dados duvidosos, eles são analisados durante o período de consistência e pode ser que na série consistida eles já tenham corrigido essa informação. Essa é a vantagem de se trabalhar com dado consistido, porque já houve um tratamento, um pós-tratamento dos dados,
e, por exemplo, a retirada ou a correção de alguns dados duvidosos. Em compensação, como a gente viu, os dados consistidos eles cobrem um período menor. Aí, por isso você perde um pouco de informação. Tá? E aí a gente pode seguir aqui analisando as máximas mensais. Então, se aqui a gente tem os totais mensais, aqui nós temos as máximas mensais. Então, ele cria uma série parcial de chuva diária máxima mensal. Tá? Então, desde 1963 até 2020, a gente tem aqui a nossa série de máximas mensais. Dias de chuva mensais. Então, isso aqui é uma série de dados que mostra a quantidade de dias com chuva em cada mês, desde 1963 até 2020. Por fim, aqui nós temos as leituras mensais, ou seja, a quantidade de dias que foi feito leitura em cada mês. Lembrando que a informação 0 indica que não houve chuva. Então aqui, por exemplo, nós tivemos 5 dias com chuva, mas nós tivemos 31 dados lidos. Então, dos 31, somente 5 dias choveram, em janeiro de 1963. Os demais, 26 dias, não houve chuva, mas houve leitura. Tá? Então, aqui tem contabilização e a gente nota aqui, no ano de 1963 nós tivemos 365, no ano de 1964 366 e assim por diante, notando que não teve falhas, nesse período, mas aqui no ano de 1977 nós só tivemos 304 leituras, então foi um ano que a gente teve falha. Tá? E por fim aqui a situação mensal. Então aqui ele mostra, se tiver um X, foi leitura completa, ou seja, a gente teve o mês total com 100% dos dias registrados. Se a gente tiver branco, não teve nenhuma medição, então foi um mês onde houve falha total. Tá? Então se tiver em branco aqui, não teve leitura. Se tiver o arroba, isso significa que no mês a gente teve de 1 a 9 medições. E se a gente tiver a indicação de mais, é porque teve mais de 9 medições, como foi, por exemplo, aqui no mês de agosto de 2015 e novembro de 2020. Tá? Então, essa aqui é uma forma da gente obter uma análise dos dados mais rápida. O Hydro já faz uma análise estatística básica mais rápida aqui a partir da importação dos dados. Tá? Caso você queira fazer algum tratamento desses dados, utilizando, por exemplo, o Excel, é só vocês virem aqui em editar, copiar série, por exemplo. Posso vir aqui em copiar série. Então ele vai copiar toda essa série aqui e eu posso abrir o Excel. Só aguardar um pouquinho aqui enquanto o Excel abre. E colar os dados que eu copiei aqui no Hydro no Excel. E aí a partir, eu vou abrir aqui. Vou colar aqui, clicar direito e colar. Pronto. Então estão aqui os dados que estavam lá no Hydro agora já estão no Excel, e aí você pode fazer a sua análise aqui no Excel. Se a análise que está lá no Hydro não for suficiente, você pode usar aqui o Excel para fazer essa análise. Por exemplo, se você quiser criar um gráfico de chuva média mensal, então você vem aqui, seleciona os seus meses, seleciona a chuva média desses meses, vem inserir o gráfico de barra, e ele vai criar aqui um gráfico de barra com as médias mensais. Então, rapidamente a gente consegue enxergar aqui que nessa estação, Murici, por exemplo, a gente tem um período chuvoso próximo ao meio do ano, aqui mais ou menos de abril a julho, e tem um período seco aqui próximo aqui ao nosso inverno, e aqui a gente tem um período seco próximo ao fim do ano, entre outubro e janeiro, estendendo até fevereiro, que é o nosso verão. Tá? Então, um período chuvoso no meio do ano e um período mais seco próximo ao final, início do ano. Tá? E assim a gente pode fazer a análise que a gente desejar aqui no Excel. Tá? Então, fechando aqui o vídeo, essa foi uma análise básica estatística utilizando o Hydro. Aí, caso vocês queiram fazer uma análise mais avançada, vocês podem utilizar o Excel. Tá certo? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Um abraço e até a próxima.